E desta vez completo, da criança de apenas 3 anos que sofre desde que nasceu. Essa criança foi diagnosticada com estrofia de bexiga e má formação na região inferior da parede abdominal. Com apenas 3 meses de idade, passou por 3 cirurgias e recentemente mais 2. Neste momento, o pequeno está com parte da bexiga exposta. Imagina a situação. Não dorme e sente muitas dores também. Essa reportagem fui eu que fiz, eu fui até essa residência. Eu, inclusive, cheguei a trazer parte dessa informação ao vivo no Cidade Alerta Sergipe. E hoje a gente traz aqui o apelo completo, para que você consiga entender toda essa história. É uma situação extremamente difícil de uma família que não tem instrução e, o pior, não sabe o que fazer. Imagine você ter um filho com 4 anos, bexiga exposta, sem conseguir dormir e você não saber o que fazer. Esse é o drama. Acompanhe, eu vou contar melhor essa história. A gente volta a falar sobre a situação do Marcos Miguel, um garoto de apenas 4 anos, que segundo os médicos teria nascido com uma má formação na região da bexiga. A bexiga do garoto está exposta, ele precisa de uma cirurgia e a família não sabe a quem recorrer. Eu estou aqui com o Bruno que é o pai do Miguel. Bruno, vamos falar um pouquinho sobre essa situação. O seu filho, segundo os médicos, nasceu com uma má formação, é isso? Foi uma má formação. Isso é chamada estrofia de bexiga. No caso, na prática, o que acontece é que a bexiga dele está exposta. Tá, sim, está exposta e às vezes quando ele fica falando, pai, tá doendo, que a gente vai olhar, sempre tem um negocinho de sangue, melado de sangue, tá entendendo? Que a urina fica exposta, ele derramando na bexigazinha dele, né? Quando ele urina, ele cai diretamente na bexiga dele, que está aberta, né? Está exposta. Aí ele fica chorando, reclamando, a gente vai ver, a gente tá com um pouquinho de sangue e tudo. E até agora não foi feito nada de cirurgia sobre isso. Já são 4 anos, né? O garoto tem 4 anos e a situação não muda. Não muda, ainda é a mesma situação. Vocês estavam sendo acompanhados pela maternidade Nossa Senhora de Lourdes, né? Foi isso? Foi, sim, senhor. O parto foi feito lá, né? E a maternidade estava dando um suporte. Tinha um médico, um pediatra que cuidava. Um pediatra, sim, um médico. E até hoje mesmo ele deu um lote da gente e disse que não poderia ficar mais com o caso do meu filho. Ele estava, a princípio, inicialmente acompanhando a história. Inclusive, algumas cirurgias foram realizadas com o suporte dele, foi isso? Sim, senhor, foi. Acompanhada com o suporte dele. E quando foi hoje, ele deu essa notícia a gente, que já era para ele ter falado há muito tempo, né? Pra gente ter corrido atrás. Aí hoje ele veio e disse que não poderia ficar mais com o caso do meu filho. As outras cirurgias foram para corrigir outras coisas mais simples, hérnia, coisa assim. Sim, foi. Mas essa para corrigir mesmo, essa abertura, essa exposição da bexiga, essa é a principal. E aí quando chegou no momento de fazer ela, o médico disse, olha, não sei para onde ir, procurem ajuda, foi isso? Sim, foi. E vocês não sabem para onde ir, nem para onde correr? Agora não. A gente não sabe. O que ele passou, informou a gente que a gente era para ir para o Ministério Público, procurar lá, para procurar saber se ele poderia ajudar nós em alguma coisa. Só isso que ele informou a gente. Eu tenho aqui esse laudo, esse relatório médico, né? Eu queria até que você segurasse aqui mostrando para a câmera. Esse é o relatório médico que o médico entregou a vocês? Sim, foi isso daqui. Eu dei uma lida nesse relatório médico, mas basicamente o que o médico diz é que explica qual é a situação segundo ele. Ele, inclusive, diz que se trata de uma má formação grave, né, e extremamente rara, e pede que as autoridades, o próprio médico pede no documento que as autoridades encaminhem a criança para o tratamento necessário no local em que fosse necessário. Ou seja, o próprio médico disse que não sabe bem o que fazer. Imagine vocês, né? A gente mesmo que a gente não sabe, porque ele chegou e disse, falou isso a gente e agora a gente não sabe. Ele mandou procurar o Ministério Público. E agora a gente vai ter que ir lá procurar o Ministério Público para ver isso aí, sobre a cirurgia do meu filho. Porque alguma solução tem que aparecer. Tem que aparecer, porque ele já tem 4 anos e até agora nada. A informação que se tem é que essa cirurgia não faz aqui no estado, né? Não faz não aqui não, porque ele já foi encaminhado para Brasília para fazer essa cirurgia, outra cirurgia. E ele falou que só poderia fazer essa cirurgia lá dele, essa reconstruçãozinha dele. Teria que ser fora do estado mais uma vez? Fora do estado, sim. Mas como é que vai para fora do estado, vocês não sabem? Agora não sabemos. Precisam de ajuda. Precisamos de ajuda, sim.
E, logicamente, para poder correr atrás de tudo isso, também vem os gastos financeiros, muitas situações, né? É, isso mesmo. Eu imagino que nessa situação, qualquer tipo de ajuda é bem-vindo, né? Sim, a gente agradece muito. Qualquer ajuda que vinha até a gente agradece muito mesmo. Perfeito. A gente vai colocar aqui na tela para que todo mundo de casa acompanhe o número de contato de vocês, porque as pessoas de casa que quiserem podem entrar em contato. E aí qualquer tipo de contato, nesse caso, ajuda, né? Até se você tiver uma forma de indicar um médico, você que é médico também quiser ajudar, possa dar uma luz nesse caso, você que é advogado também possa contribuir de alguma forma, porque de fato nós estamos em uma situação de uma família que está perdida, né, sem saber o que fazer. Com o filho, né, do caso aqui do Bruno, nessa situação que vocês veem no vídeo, a gente teve até que borrar a imagem para não mostrar exatamente o local em que a bexiga está aberta, porque são imagens fortes para mostrar aqui na TV, mas é uma situação complicada e de cortar o coração. Então está feito o apelo, você de casa que puder ajudar de alguma forma, seja ela qual for, a sua ajuda ela é muito bem-vinda. Bruno, a gente vai continuar acompanhando essa história, a gente pede que qualquer situação, qualquer novidade sobre o caso, você atualize a gente. E eu queria saber só o seguinte, para você, cara, como pai, como é você ver seu filho nessa situação e não poder fazer nada, cara? Rapaz, é muito ruim. Eu sinto uma dor da poxa quando eu vejo meu filho nesse estado. E principalmente quando ele tá aí com dor, que eu fico doido nessa casa aqui. Vou pra lá e vou pra cá sem poder fazer nada. Só pode pedir a Deus, porque... Só a Deus mesmo. Perfeito. O que a gente puder fazer para ajudar, nós vamos fazer. A gente reforça o apelo, pessoas que puderem ajudar, que tiverem ideias, enfim... o número de contato está na tela para que vocês possam contribuir, Bruno, e obrigado pela sua participação. Obrigadão a vocês. Eu que agradeço vocês. Eu volto ao estúdio.